lá no Moodle o link do vídeo da aula, tá? Cláudia, que não esteve ontem. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Só peço para você desligar seu áudio, tá? Por favor. Isso, colocar no mudo. Então, pessoal, quem não estava ontem, sejam bem-vindos. Só retomando o que eu falei ontem, certo? Que as nossas formativas serão aqui, online. Então, já vai ser uma preparação aí para a apresentação do TC. Estejam atentos com as datas, tá? 26 e 27/8, nossa primeira formativa. E elas serão aqui online. Outro recadinho, não sei se eu dei, não falei disso, as chamadas estão lançadas, então quem não participou ontem já está com falta, porém, com aquela chance de retificar essa falta com a conclusão da atividade. As atividades estão postadas e o vídeo da minha aula de ontem também está postado lá no Moodle. Então, eu estou tendo cuidado de colocar o link de acesso ao vídeo gravado para quem não assistiu a aula de ontem. Como que vai ser nossa formativa? Nossa formativa será uma indagação oral, tá? Uma arguição oral sobre a matéria ministrada até 26/8. Professora, mas se eu tiver um problema aqui, não conseguir entrar na sua aula de 26/8, me manda o atestado médico, me manda sei lá, se você está sem internet, me manda uma comprovação disso, mas em tese eu não quero contar com essa hipótese, ok? A hipótese é a indagação aqui oral e mostrando a carinha aqui no vídeo que vai falar perto dos outros colegas. 10 minutinhos. E quem por acaso tiver algum problema, vai ter que depois fazer isso comigo num vídeo via vocês sabem que pelo WhatsApp, né? Dá para se fazer uma chamada oral. Uma chamada em vídeo, mas eu espero que isso seja excepcional, ok? Porque vocês sabem, eu tenho escritório, não dá para a gente ficar fazendo isso fora de hora. Então, o momento é aqui na aula, certo? Vamos retomar a aula de ontem. Então, ontem nós começamos falando da liquidação de sentença no processo do trabalho. Vejam, a liquidação de sentença, que pode dar-se por 3 meios, né? Pelos cálculos, pelo arbitramento e pelos artigos. Então, são 3 modalidades de liquidação que nós temos no processo trabalhista. Por que, professor, eu preciso de liquidar? Porque, gente, quando a sentença transita em julgado ou acórdão, o processo não tem como a gente daí receber, o cliente receber os seus créditos, se não for por meio da liquidação de sentença. Então, essa pessoa, ela vai precisar de um procedimento que se chama cumprimento de sentença, né? Vocês já devem ter estudado isso no processo civil, para que haja a liquidação do que é devido a ela. No processo do trabalho, eu falei para vocês ontem como que funciona. Na maior parte das vezes, no processo trabalhista, isso é feito por cálculos. Por quê? Porque a sentença ela é complexa por pedidos diversos. Vocês sabem, já viram isso nas reclamações trabalhistas que caem na OAB, ou mesmo na praxe forense, como o processo trabalhista ele é de natureza, a sentença ela inclui diversos pedidos, podem ser, por exemplo, até 10 ou até mais, muitas vezes. E imaginem vocês essa liquidação, né, por
por planilha do advogado, isso ficaria completamente inviável. Muito embora a CLT diga no 879 que compete às partes apresentar seus cálculos, isso muitas vezes é quase impossível, porque o reclamante teria que pagar um contador e ele não tem condições de fazer isso. Então, a maior parte dos cálculos de liquidação de sentença iniciam-se por contador nomeado pelo juízo. E aí as partes depois terão 8 dias, prazo comum e preclusivo, inclusive para embargos à execução, para impugnar esses cálculos, ok? Então, diferentemente do processo civil, onde o cumprimento de sentença muitas vezes se dá por um cálculo simples, que você mesmo como advogado em alimentos, a gente faz esse cálculo simples por Excel, ou por uma planilhinha que você mesmo abre lá uma tabela no meio da sua petição e você mesmo faz, coloca o índice de correção bonitinho, tá? No processo do trabalho, é complicado isso, tá? É muito complicado, porque a gente tem aí cartões de ponto envolvidos e tudo mais. Muitas vezes a liquidação de sentença também se dá por arbitramento, mas isso aí é, digamos, 20% dos processos trabalhistas. Um processo, por exemplo, que só verse sobre dano moral. Quando ele verse sobre dano moral, o juiz vai fixar lá R$10.000. Então, não há necessidade de cálculos, porque não é complexo. Basta que o advogado apresente uma petição e já mostre para o juiz que foi por arbitramento e já requeira aí o início da execução por aquele arbitramento que o juiz colocou. E nós vimos a terceira modalidade, que é a liquidação por artigos. Na liquidação por artigos, e nós paramos por aí a nossa aula ontem, a parte tem que provar fato novo. Ah, professora, mas como assim inovar depois da coisa julgada? Sim, muitas vezes a sentença não é capaz de, por ser muito complexo o pedido, muitas vezes o julgador não tem condições de fixar os parâmetros da liquidação em sentença. E aí ele coloca que esses parâmetros serão produzidos na liquidação por artigos. Eu dei o exemplo para vocês, né, desses trabalhadores que trabalham em lojas de eletrodomésticos, de Casas Bahia, Magazine Luiza. Eles têm, por exemplo, tabela de comissões enorme, variada. Comissões sobre a linha branca, sobre a linha prata, comissões sobre cada linha da loja que eles vendem é uma comissão diferente. Então é difícil para o julgador já determinar isso em sentença, né? Se houver uma diferença de comissões, por exemplo, um rebaixamento, ou foi suprimida a linha branca do sujeito, e ele não agora só vende sobre linha tecnológica, e é difícil para o juiz determinar isso em sentença, como é que vai ser apurado. Então, por isso se tem a liquidação por artigos. Na liquidação por artigos, o contador vai pedir, daí a parte inicia essa liquidação, e aí são pedidos todos os talonários de nota da empresa, né? Hoje em dia as notas fiscais são todas digitais, então é possível se pedir tudo aquilo que aquele vendedor vendeu, e vai se fazer um processo novo no meio da liquidação. Olha que interessante, tá? Sem ofender a coisa julgada. De forma alguma se está inovando em termos de coisa julgada, tá? A coisa julgada é respeitada. Só que a apuração dessas comissões vai se dar com certa dialeticidade, ou seja, a parte, o contador, né, que no caso o contador do juízo vai fazer seus cálculos por meio de alegações novas das partes com relação àquilo que
porventura não foi juntado na fase de conhecimento. Então, necessita-se aí de toda a prova daquelas, por meio daquelas comissões e tal, que o sujeito recebeu e tudo mais. É raríssimo no processo do trabalho a liquidação por artigos, tá? Raríssimo. Eu diria para vocês assim, na minha carreira profissional, né, eu tenho advogo desde 98, então são 22 anos aí, uma vez só que eu me deparei com a liquidação por artigos, tá? É muito difícil o juiz chegar a essa decisão, porque ele sabe que vai arrastar a liquidação de sentença. O que vai acontecer? Vai um processo de execução aí que levaria 1 ano para receber, 2 no máximo, pode se arrastar até 5 anos, só comprovando aí esse fato novo na liquidação por artigos, ok? Mas ela existe. Então, o julgador pode determinar isso quando realmente é muito complexo o pedido e não foi possível dar os parâmetros da liquidação na sentença julgada. Bom, continuando a nossa aula, hoje nós vamos falar sobre a natureza da decisão que decide a liquidação no processo do trabalho. Aliás, um pouco antes disso, é possível revelia na liquidação de sentença trabalhista? Vejam, a doutrina muito discutiu isso e a jurisprudência se debateu sobre isso porque nós temos a possibilidade de liquidação por artigos. Então, alguns doutrinadores entendiam que por haver liquidação por artigos e por se trazer fato novo na liquidação, poderia se aventar a possibilidade de uma revelia. No entanto, tá, essa é uma posição minoritaríssima no processo de trabalho. A maior parte dos doutrinadores, tá, Mauro Schiavi, Leone Pereira, né, os doutrinadores agora abalizados na execução trabalhista, José Augusto Rodrigues Pinto, eles entendem que mesmo quando há liquidação por artigos, não tem como haver revelia na liquidação, tá? Na fase de execução, de liquidação de sentença. Por quê? Porque, na verdade, já houve a coisa julgada, já houve toda uma dialética processual, né? Um diálogo entre as partes na fase de conhecimento, e o autor já contestou o processo, né? Na fase de contestação, o réu, né? Desculpe, já a fase de contestação já expirou e já houve a possibilidade de revelia. Não se falaria em revelia na execução do processo, certo? Dessa forma, considerando, inclusive, vocês já estudaram isso no cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, lá no processo civil, se a gente exportar para o processo do trabalho, inclusive o advogado pode ser citado, tá? No processo trabalhista, a gente tem disposição própria, né? A citação do devedor é pessoal no processo do trabalho. A gente tem disposição própria lá no 884 da CLT, ok? Mesmo pensando nessa hipótese, não há que se falar em revelia, porque o instituto da revelia, ele se dá pela ausência de contestação e não por ausência de embargos do devedor, tá? Essa é a doutrina majoritária. A maioria, então, entende que mesmo quando há artigos em que o autor tenha que demonstrar fatos novos que ainda não estavam delineados no comando sentencial, não incidiriam os efeitos da revelia, ok?
Então, visto isto, nós continuamos falando da natureza da decisão que julga a liquidação de sentença. Então, vamos lá. Começou o processo de liquidação. O juiz determinou lá liquidação por cálculos. No meio, o contador José Carlos Custódio, né, um nome contador muito querido e muito bom ali de Cambé. No meio, o contador José Carlos Custódio para confecção dos cálculos. Qual seria a natureza jurídica dessa decisão? Ou vamos pensar que o juiz decidiu que a liquidação será por artigos. Alguns autores entendem que, como somente, como o parágrafo 443, parágrafo 3º, desculpa, do artigo 884 da CLT, ele diz que o julgador vai emitir uma decisão com conotação de sentença, tá? E o executado vai somente nos embargos, né, e na impugnação, essa liquidação, ele poderá dizer quais os motivos, cabendo ao exequente igual prazo, que eu falei para vocês, que o prazo para impugnação a essa liquidação é comum de 8 dias, então, muitos entendem que essa decisão teria natureza de decisão interlocutória e não de sentença. Porém, para Mauro Schiavi, tá? Que é um autor que eu respeito muito, que eu gosto muito de seguir, já sigo ele há anos, acho ele muito coerente. Ele entende assim, que a decisão que homologa os cálculos, apesar de ser chamada de sentença, segundo a CLT, ela não encerra o procedimento de liquidação. Então, ela teria uma natureza de decisão interlocutória, né? Quando o juiz diz, homologo os cálculos apresentados pelo contador fulano de tal. Como ela é uma decisão curta, que não tem aquele parâmetro de... Vocês lembram que para uma decisão ser constituída como sentença, ela tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo, que é a parte final, deciso. E na liquidação a gente teria uma decisão curta, homologo os cálculos, certo? Gente, alguém está com o áudio ligado? Acho que é a Débora. Só pediria para colocar no mudo, tá? Então, ela é meramente homologatória. Portanto, a maior parte dos doutrinadores vem entendendo que a decisão em liquidação de sentença é meramente homologatória e não teria uma conotação de sentença. Ah, professora, e o recurso, então? Que recurso que cabe? Só quando nós tivéssemos a decisão final, tá? Lembrando que o processo do trabalho se norteia pelo princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, só quando nós tivéssemos a decisão lá dos embargos à execução e da impugnação ao final, certo? É que se teria a possibilidade do agravo de petição. Portanto, quando o juiz diz homologa os cálculos, não cabe recurso aí ainda, porque é uma decisão interlocutória. Ou quando o juiz coloca lá, inicie-se a execução pela liquidação por artigos. Também não cabe recurso, porque nós não temos ainda uma decisão completa, em forma de sentença, que desafie o agravo de petição. Ah, professora, o que é o agravo de petição? O agravo de petição é o recurso que cabe na execução trabalhista, tá? A partir do momento que nós tivermos lá a decisão, a sentença de embargos à execução e de impugnação, nós teremos a possibilidade de se recorrer
por via de um agravo que é chamado agravo de petição. Cuidado com isso, concursos trabalhistas, concursos para a OAB. Concurso para a OAB, concursos trabalhistas, cai muito essa história de agravo, objetivando confundi-los, tá? Não confundam agravo de instrumento com agravo de petição. Ambos são tratados lá no 897 da CLT. Porém, a linha B é agravo de instrumento, a linha A agravo de petição, ou ao contrário, uma coisa assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agravo de instrumento ocorre, nós vimos lá atrás, quando um recurso é denegado, quando é denegado o seu segmento, seja no primeiro grau, né? Ou quando é denegado, né, você vai recorrer de um dissídio coletivo, recurso ordinário, lá no segundo grau. Também cabe agravo de instrumento. Então, quando é denegado o segmento do recurso de revista no segundo grau, cabe agravo de instrumento. Agravo de petição, quando que acontece? Ele é de qualquer decisão que for dada na execução trabalhista, tá? Então, agravo de petição, é só lembrar, execução, agravo de instrumento, recursos que forem denegados segmento, no seu primeiro juízo de admissibilidade, né? Então, o juiz coloca lá, não conheço do recurso ordinário, por deserto ou por intempestivo, e denega o segmento a esse recurso, vai caber agravo de instrumento. Bom, agora nós passamos a falar. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer perguntar? Só um minutinho que eu vou pegar na SLT, só um minutinho. Voltei, vamos lá. Depois nós passamos a ver o material aqui que eu passei para vocês. Liquidação de títulos executivos extrajudiciais no processo do trabalho. Então, a gente está falando até agora de liquidação de sentença, né? Nada mais é do que o cumprimento de sentença. Eu expliquei para vocês ontem que, diferentemente do processo civil, que lá no Projúdi você tem que ajuizar um cumprimento de sentença, isso dá um trabalho danado, a gente tem que ficar lembrando, né? Tal cliente já transitou em julgado, então tem que entrar com cumprimento. No processo do trabalho, não, é uma simples petição em que você requer o início da execução. Ou pode até ser ex officio. Se a parte não tem advogado, o próprio juiz já coloca, inicie-se a execução. Certo? Mas como é que funciona? Então, a gente estava falando dessa liquidação de sentença, da coisa julgada. E títulos executivos extrajudiciais? Existe no processo do trabalho a execução de título, que é a ação de execução no processo civil. A gente tem no processo do trabalho, não há previsão, tá? Específica no CPC, tampouco na CLT, sobre a possibilidade de liquidação de títulos. Vários doutrinadores negam essa possibilidade, uma vez que a liquidez é um requisito essencial para o título executivo extrajudicial ter força executiva. Mas, alguns autores, Manuel Antônio Teixeira Filho, que é um autor paranaense, muito bom também, ele tem livros sobre todos os temas trabalhistas, sobre prova, só que ele é bem polêmico, tá, gente? Algumas posições que ele tem são um pouco minoritárias. Por exemplo, ele entende que o ônus da prova
resolvia-se só com o 818 da CLT antes da reforma. O 818, ele só falava do fato constitutivo do direito. E o Manuel Antônio Teixeira Filho era um precursor de que esse 818, que antes não tinha o inciso 2, agora tem o inciso 2, que é como, né, lá o 8... Qual é o artigo do CPC? É semelhante ao do CPC, fala do fato constitutivo e o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, extintivo e tal, compete ao réu. Tá? Então, o Manuel Antônio, a gente tem que ver com parcimônia por causa de algumas posições díspares. O que ele diz com relação a título extrajudicial? Embora não seja frequente, ele diz que pode ocorrer a execução de título extrajudicial, de alguns serem ilíquidos, mas que tem essa possibilidade de se proceder à sua liquidez. Né? Desse modo, nós, pelo princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade, da efetividade, é possível instaurar-se um incidente prévio de liquidação em títulos de natureza extrajudicial. É possível que isso aconteça. A liquidação vai ser um incidente processado no procedimento da execução de título extrajudicial. Exemplo. Que exemplos que nós temos de títulos extrajudiciais executáveis no processo do trabalho? Então, vejam. Comissão de conciliação prévia. A comissão de conciliação prévia é aquela comissão que eu falei para vocês, que foi criada por meio do artigo 625 da CLT, 625A a F, uma coisa assim da CLT, por meio do qual, extrajudicialmente, foi uma tentativa de desafogar o judiciário trabalhista, celebrando acordos por meio dessas comissões. Então, vamos pensar que as pessoas se submeteram a essas comissões, que são criadas de modo paritário, tá? Elas podem ser criadas, por exemplo, no âmbito do sindicato. Tá? Hoje elas caíram praticamente em desuso depois que o STF entendeu, pela DI 7129, que a passagem pelas comissões não constitui pressuposto para ajuizamento da ação. Então, hoje, praticamente, elas caíram em desuso, até por causa da existência do próprio sindicato, que visa-se, mesmo, né, com a reforma trabalhista, mesmo com a retirada da contribuição obrigatória, deu-se certa força para os sindicatos com a reforma, por outro lado, na negociação coletiva. Então, por isso, as comissões de conciliação prévia praticamente não existem mais. Mas elas não foram abolidas legislativamente falando, tá? Elas não foram abolidas. Existe lá, artigo 625, a possibilidade. Se as partes celebrarem um acordo perante a CCP, esse acordo lá é um título extrajudicial. Mas imaginemos que esse título diga respeito a FGTS não depositado. Então, vejam, é um título extrajudicial, porém ilíquido, porque a gente precisa o quê? De um extrato da Caixa Econômica e que se quantifique esse valor. Eu preciso pegar a remuneração do trabalhador e verificar lá, mês a mês, o 8% do FGTS. É uma hipótese de liquidação de um título extrajudicial e líquido. Essa hipótese é que é abalizada por Manuel Antônio Teixeira Filho, tá, gente? E nesse sentido é a visão também do José Augusto Rodrigues Pinto, outro doutrinador trabalhista de peso na área, que também traz essa possibilidade. Por exemplo, também, eles dão a liquidação de astreintes. O que são astreintes? Aquelas multas que eu falei para vocês, que o juiz comina nas ações possessórias trabalhistas.
Vamos pensar que no interdito proibitório, o julgador determina que o sindicato se afaste daquela agência bancária, porque eles estão fazendo lá uma paralisação, digamos assim, um movimento grevista. E eles estão impedindo a entrada de consumidores, a entrada de trabalhadores. Então, se eles não se afastarem 10 metros ali do banco, eles têm que pagar multa diária de 10 mil reais. É uma astrinte. Ou seja, é uma hipótese também de liquidação de um título extrajudicial. Porque o MPT, nós temos que lembrar, ele é um órgão autônomo e independente da JT, tá? São completamente distintos. Então, nós temos títulos do MPT, nós temos títulos do Ministério, né, agora é Economia, não é mais Ministério do Emprego, né? Vocês sabem que o Ministério do Trabalho foi abolido, foi, como se diz assim, virou agora só Ministério da Economia. E vamos pensar que tenha um título aí de uma multa que foi aplicada por ausência de registro. É uma multa administrativa que pode ser cobrada na JT por meio de quem? Eu fiz uma pergunta já um dia na sala sobre isso, né? Acho que nas aulas passadas, no semestre passado, para vocês. Quem é que tem legitimidade de cobrar multas administrativas imputadas a empregadores? Multa por ausência de registro, ausência de cartão ponto, quando tem que ter. Então, são títulos extrajudiciais, é um tipo de ação, de execução de título, que é movida por quem? Pela União Federal, tá? O Ministério do Trabalho pertencia a quem? A União Federal, que agora é Ministério da Economia, né? Então, quem vai ajuizar essa ação é o PFN, Procurador da Fazenda Federal, né? Uma grana que esses caras recebem, um concurso maravilhoso, quem quiser essa área, né? Tem que estudar muito tributário e tal. Procurador da Fazenda, eles pertencem à União Federal. Eles ganham o mesmo que o AGU, né? E aí eles podem mover essas ações, tá? De execução de título extrajudicial. Perfeito? Os concursos, queridos, perguntam muito. É possível ação de execução na JT de título? É possível, sim. Então, os títulos das comissões de conciliação prévia, recordando, os títulos das astreintes, que de repente lá um juiz fixou num incidente instaurado pelo MPT, e as multas administrativas, que são competência da JT a execução, né? Multas aplicadas a empregadores. Atualmente, tá, queridos, a fiscalização tá zero, né, das empresas. Por quê? Porque, pensem vocês, né, o Ministério do Trabalho foi esvaziado. Então, a gente tem aí pouquíssimas multas aplicadas, porque a gente tem pouco pessoal. Eu não sei ainda dizer a vocês como é que ficaram esses procuradores do trabalho, se eles mudaram a função, como é que ficou, se acabou indo para o âmbito do Ministério da Economia com outra denominação de cargos. Isso eu não sei dizer, mas enfim, o Ministério do Trabalho acabou, não tem mais. Então, essas multas acabam sendo aplicadas agora no âmbito do MPT, né? Mas o Ministério do Trabalho não mais. Ok? Dúvidas até aqui? Posso prosseguir? Então, vejam bem, agora a gente vai falar um pouco sobre os princípios que norteiam uma execução trabalhista, tá?
Os princípios, lembrando, eles são o fundamento de um sistema, eles são normas fundantes de um sistema, mandamento nuclear, e não poderia ser diferente na execução. Ou seja, na execução trabalhista, nós também temos que dispor de importantes princípios que são verdades fundantes dela, para que ela se sustente. E a execução trabalhista, ela tem toda uma peculiaridade própria, tá? Aquele jeitinho, né, trabalhista, aquela instrumentalidade própria, certo? Porque nós temos a execução prevista, sim, na CLT. Muito embora, muitas vezes nos socorremos também subsidiariamente do CPC, sim. Por exemplo, a ordem, né, a gradação legal de bens na penhora, eu preciso me socorrer do CPC, que traz lá o dinheiro, depois, né, bens imóveis, enfim, tem toda uma ordem lá de gradação, bens móveis, depois vem os outros bens e tudo mais. Mas nós não temos, então, muita coisa, falta a CLT omissa, tá? E aí eu tenho que me socorrer subsidiariamente do CPC. Na execução não é diferente. Mas esses princípios da execução, então a gente tira algumas coisas da execução do processo civil e outros são princípios próprios da execução trabalhista mesmo. Primeiro princípio, igualdade de tratamento das partes. Então veja, esse princípio está lá fundamentado no artigo 5º da CF, né? Vocês sabem que a CF de 88 estabelece no 5º caput a igualdade formal e também dispõe sobre a igualdade no sentido amplo. Na execução, porém, queridos, esse princípio ele é visto com certa parcimônia. Por quê? Porque é lógico que o devedor ele tem uma posição de inferioridade em relação ao credor, né? O credor já goza de um título executivo, seja ele extrajudicial ou judicial, ele já tem de posse um título para ser executado. Então, o princípio da igualdade é relativizado por isso, uma vez que o credor goza de uma posição de superioridade em relação ao devedor. Até o Renato Saraiva, que é outro autor que eu gosto muito, né? Vocês, coisa que mais tem é doutrinador bom de trabalho, do qual vocês podem dispor, tem muito material pela internet, mas o que ele diz? Ó? Embora a Constituição de 88 assegure a igualdade de tratamento perante a lei, na execução o tratamento igualitário resume-se à observância da lei, pois a posição do credor é de superioridade ou preeminência jurídica, ao passo que a posição do devedor é de sujeição ao comando do preceito condenatório, que se irradia da sentença ou do título executivo extrajudicial. Ou seja, o executado ele vai ter que suportar todos os efeitos da execução, não é? Ele pode ter o seu nome inscrito no rol de devedores trabalhistas, né? Tem um rol de um banco nacional de inscritos trabalhistas, tá? Deixa eu até achar aqui, peraí só um minutinho. Ó, a decisão, artigo 883A. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, gerar a inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou ao Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, chama BANDIT, tá? Nos termos da lei,
depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver a garantia do juízo. Então, isso aqui a OAB cobra direto. O prazo para inscrição do devedor no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Então, é de 45 dias a contar da citação. Se ele é citado e não garante a execução, como acontece muito hoje em dia, né? Alguns devedores trabalhistas não têm nenhum bem, simplesmente não indica nada, queda-se silente e deixa a execução correr solta. O que acontece? Ele tem o nome dele inscrito nesse banco, o que dificulta depois, se for, por exemplo, um sócio, né? E ele for abrir um negócio, vai dificultar para ele. Ou se ele for tentar uma linha de crédito no nome da pessoa jurídica, também vai dificultar, porque ele está inscrito nesse Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Então, entenderam a nuance do princípio da igualdade? Ele é visto com certa parcimônia, com relatividade. Princípio da natureza real da execução. Por esse princípio, o Estado invoca para si a exclusividade pela prestação jurisdicional, possuindo um caráter real. Ou seja, esse princípio determina que os atos executórios atuem sobre os bens do devedor e não sobre a pessoa física deste. Até grifei lá para vocês. E não sobre a pessoa física deste. Então, lembrando, queridos, uma execução ela é movida contra a empresa. É a regra geral, tá? Depois, professora, e o incidente de desconsideração da pessoa jurídica? Pode acontecer? Claro. Não encontramos bens. Esgotamos todas as vias em face da pessoa jurídica. Aí poderemos pedir o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, tá? Tranquilo. Mas é um outro procedimento dentro da liquidação de sentença. A gente vai estudar isso mais para frente. Então, regra geral, a execução atua contra os bens, não sobre a pessoa física, sobre a pessoa jurídica, tá? Professora, mesmo que seja uma microempresa, eu preciso daí pedir um incidente de desconsideração dessa pessoa jurídica, né? É lógico que se for contra um MEI, aí já não tem como, já é contra o devedor ali, que é aquela pessoa ali única, né? Não tem sócios na MEI. O 789 do CPC diz lá, o devedor responde com todos os bens, presentes e futuros, para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Né? Que restrições são essas? A gente vai estudar mais para frente. Então, um bem de família dele não responde, né? Se for, lógico, se for sócio. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Além disso, a natureza real da execução encontra fundamento no princípio constitucional que proíbe a prisão por dívidas, salva do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, tá? Então, nós não temos mais, graças a Deus, a prisão por dívidas. Só mesmo a prisão por alimentos. Aliás, gente, por alimentos estão suspensas, né? Quer dizer, elas são... o juiz está decretando a prisão domiciliar, né? Domiciliar. Em tempos de pandemia, não tem sido cumprido os mandados assim no presídio, eles estão cumprindo em casa, os devedores de pensão alimentícia. Terceiro princípio, da limitação expropriatória. Por este princípio, a execução limita-se
a parte do patrimônio do devedor suficiente para a satisfação do crédito. Assim, pelo princípio da limitação expropriatória, procura-se impedir a alienação total do patrimônio do devedor, quando parte dos seus bens já forem o bastante para atender à satisfação dos direitos do credor. Então, esse princípio é muito importante, ó, porque o 831 da CLT diz lá, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, atualizado com juros. Não tem lógica, então, queridos, tá? Por exemplo, uma dívida trabalhista de 5 mil reais. Você daí vai pedir a penhora num imóvel, né? Se o devedor tiver outros bens, por exemplo, uma moto, um veículo, o juiz, lógico, ele vai deferir a penhora sobre aquele bem que satisfaz a execução. Não vai aceitar que se penhore um imóvel, porque o imóvel, vamos supor, pode constituir um patrimônio muito superior àquela execução, ok? O 891 também diz o seguinte: considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Como que funciona isso? Quando um bem vai a leilão, tá? Quando um bem vai a leilão, vão ter lá os licitantes. Os licitantes não podem oferecer, vamos supor, o imóvel vale 200 mil. Eles não podem oferecer abaixo de 100 mil, tá? Abaixo de 50% do que vale o imóvel. Porque isso é considerado pela legislação trabalhista como preço vil. Entenderam? Por força desse princípio, do princípio da limitação expropriatória. Então, o devedor não pode ser prejudicado aí nos excessos de penhora que lesionem de forma indevida o seu patrimônio. Quinto princípio, princípio da utilidade para o credor. Por este princípio, a execução deve ser útil, devendo ser evitado atos que possam comprometer tal utilidade. Que artigo que ilustra esse princípio? Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Tá? Então, é necessário ressaltar que o credor não pode dispor de bens do devedor para poder prejudicar quando o patrimônio deste não é suficiente. Certo? O 836 deixa claro, queridos, o seguinte: se o devedor só tem patrimônio para pagamento das custas, né, a penhora não vai ser levada a efeito, certo? Porque ela não se mostra útil. Ela tem que ser útil, a penhora, para satisfazer o credor e não satisfazer apenas as custas. E aí eu coloquei lá para vocês, né, o entendimento, até a Manuel Antônio comenta, ó, razões éticas impedem o credor de fazer uso das vias executórias apenas para acarretar danos ao devedor, sem que o patrimônio deste tenha condições de responder pela dívida. Levando em consideração esse fato, a norma processual dispõe que não se efetuará a penhora quando for evidente que o produto da alienação dos bens foi inteiramente absorvido para o pagamento das custas. Certo? Sexto princípio, não prejudicialidade do devedor. Esse princípio é danado. A execução é um princípio de processo civil, tá? De execução civil aplicável à execução trabalhista. A execução se dará
pelo modo menos gravoso ao devedor. O que isso quer dizer? Esse princípio nada mais é do que uma externação da justiça e da equidade. Exemplo da aplicabilidade dele trabalhista. Execução provisória trabalhista é permitida? É, beleza. Mas se o devedor tiver um imóvel na execução, até acho que eu coloquei aqui para vocês. Não está aqui a súmula, deve estar mais para frente. Mas tem uma súmula, não sei se é 414 ou 417, que diz assim, que a execução provisória se norteia por esse princípio do menor gravidade, menos gravosa, de modo que se o sujeito, tá, o devedor, a empresa, tiver um bem imóvel, ele vai ser considerado na execução provisória e não o dinheiro, tá? O dinheiro não tem prevalência na execução provisória trabalhista. Procura-se na execução provisória a garantia da execução, só isso. Mas pelo modo menos gravoso ao devedor. Por quê? Porque ela é provisória. Então, assim, isso ilustra essa súmula, tá? Que, salvo engano, é a 417, me corrijam se eu estiver errado, se dará a preferência para um qualquer outro bem e não o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro só é em primeiro lugar quando a execução é definitiva. Princípio da especificidade. Pelo princípio da especificidade, a execução das obrigações para entrega de coisa, de fazer ou não fazer, normalmente decorrentes dos títulos extrajudiciais. Então, o princípio da especificidade relaciona-se com a execução para entrega de coisa e as obrigações de fazer ou não fazer, segundo o qual o credor tem direito de receber, além das perdas e danos, o valor da coisa quando esta não lhe for entregue, se deteriorou, não for encontrada. Tá? E vamos pensar assim que é uma ação aí movida, uma execução movida contra o trabalhador, porque ele ficou com o equipamento da empresa. Então o juiz vai determinar o quê? A obrigação de fazer que esse reclamado, que no caso é o trabalhador, devolva o computador da empresa. Agora, em tempos de teletrabalho, acontece muito isso. A empresa fornece as condições, né, para o trabalho e, de repente, esse contrato se rompe e a pessoa não devolve. Então, ela tem que devolver, é uma obrigação de fazer. Princípio da especificidade, o juiz vai determinar uma obrigação num prazo, né, adequado, correto, e é lícito ao credor que ele tem essa obrigação de fazer cumprida, tá? Então, tudo vai depender do título executivo. O título determinou uma especificidade, uma obrigação de fazer. O título determinou uma astreintes, ou seja, uma multa cominatória, se não for cumprida a obrigação principal, que se aplique a multa. Tudo vai depender disso, segundo o princípio da especificidade. Princípio da responsabilidade pelas despesas processuais. Esse princípio define que todas as despesas correm por conta do executado. Esse princípio, queridos, é punk, tá? Tanto na execução civil quanto na execução trabalhista. Ou seja, né, vamos pensar lá na execução civil. Você, por exemplo, está devendo parcelas do veículo. Aí você sofre uma busca e apreensão. Custas, honorário de advogado, tudo vai recair sobre o devedor. No processo trabalhista não é diferente. Né? Por exemplo, se o devedor é sucumbente,
que é o caso, né? Ele vai arcar com o quê? Com honorários periciais, com as custas, que são pagas ao final, 789A da CLT. No processo de execução, são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado, e pagas ao final, conforme a tabela. Daí lá o 789A tem toda uma tabela, né? Geralmente as custas trabalhistas, elas são 2% sobre o valor da condenação. Ah, professor, e se for o acordo? 2% sobre o acordo. Geralmente o juiz isenta a parte reclamante, né? Nós chamamos isso de custas pro rata. Quando há um acordo, os dois devem as custas, né? Porque os dois cederam, os dois se compuseram, então as custas são de ambos. A CLT diz lá no 789A, no caso de acordo, elas serão pro rata, repartidas. Porém, o juiz, muitas vezes, na maior parte dos acordos, ele isenta o trabalhador, ele coloca lá, isenta a parte do trabalhador, posto que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, tá? Então, regra geral, responsabilidade das despesas processuais é do executado. Princípio do não aviltamento do devedor. Este princípio está intimamente ligado com a dignidade da pessoa humana. Eis que, segundo o mesmo, a execução não pode expropriar bens indispensáveis à subsistência dos membros da família do devedor. Exemplo, bem de família, né? São vários bens impenhoráveis que estão lá no CPC. Exemplo, outro exemplo, poupança, né? Até 40 salários, né? Não pode penhorar, poupança é impenhorável. Exemplo, previdência privada do devedor, é impenhorável, salário é impenhorável. Já temos decisões do STJ, vocês sabem disso, no âmbito civil, determinando penhora de salário, né? Isso é bem controvertido, isso é um tema belíssimo até para um TC. Pode o devedor trabalhista, né? Então vamos pensar que o devedor trabalhista hoje está com um salário aí de 15 mil reais e o reclamante está lá com a sua execução de 50 mil para receber. E aí, será que o juiz... Isso aí é altamente controvertido, gente. Será que o juiz do trabalho pode determinar, por exemplo, 30% do salário do devedor para pagar esse reclamante para a execução trabalhista? Já temos decisões do STJ nesse sentido. Na área trabalhista, tá, gente? Vamos ter decisões, mas muito esparsas, muito minoritárias mesmo. Nós ainda não avançamos tanto quanto no processo civil. No processo civil, vocês devem ter acompanhado, quem acompanha aí o Migalhas, eu gosto de acompanhar as notícias do Conjur. Tem decisões aí já do STJ determinando penhora de salário para o pagamento de dívida alimentar. Se a gente pensar que o crédito trabalhista é de natureza alimentar, então é defensável sim, que se esse devedor recebe um salário considerável, ele, né, possa ter seus salários penhorados. Agora vamos pensar que esse devedor receba 2 mil por mês. Aí é complicado, né? Porque daí já prejudica a sua subsistência. Princípio da livre disponibilidade do processo pelo credor. Por esse princípio, o credor pode desistir da execução ou de algumas medidas executivas, independentemente da concordância do devedor. Tranquilo, né? Um princípio de fácil entendimento. De repente, vamos pensar, o devedor prefere ali o veículo, até tem interesse em adjudicar e ficar com o bem em detrimento ou de um apartamento, em detrimento de receber em dinheiro.
Beleza, ele desiste da gradação legal, que coloca o dinheiro em primeiro lugar. Então, esse princípio tranquilo, tá? Algumas particularidades da execução trabalhista. Vamos, a primeira delas, execução de ofício. Então, isso aqui é formidável no processo de trabalho, por isso que eu amo o processo trabalhista, tá, gente? A execução ser realizada ex officio. Existe essa possibilidade? Existe, quando a parte não está assistida por advogado. Atualmente, como eu falei para vocês, transitou em julgado, desce o processo, você vai ser intimado, vem lá no seu e-mail, tá? Vocês são advogados, vai vir lá no seu e-mail. Doutora, ciente da chegada do processo em Londrina, né? Em Apucarana. Então, você faz aquela petição pedindo o início da execução. Então, não vai mais automático para o início da execução. Ok? Antes da reforma trabalhista, era automático, era maravilhoso. Você nem precisava se preocupar, quando você via isso já estava sendo intimado dos cálculos. Né? Então, isso a gente não tem no processo civil, gente. Nem com a execução sincrética, nem com o cumprimento de sentença. Como eu falei para vocês, no processo civil, olha só que absurdo, a gente tem que ajuizar um cumprimento de sentença. Se não bastasse todo o processo que você já teve lá atrás, você tem que ajuizar um novo processo para dar início à liquidação. Então, se o processo civil tivesse pego esse modelo trabalhista, vocês podem ter certeza, a gente teria muita economia processual. É um modelo formidável. O processo trabalhista, por exemplo, ele é um só, até o final. Ele tem só um número. Agora, quando vocês forem advogar, se vocês forem advogar em família, um pouco consumidor, no cível, você vai ter sempre o número do processo principal e o número do cumprimento de sentença. Juizados especiais, tá, gente? Aqui em Londrina, pelo menos, funciona assim, como na trabalhista. Basta uma petição com a planilha de cálculo, dando início à execução, tá? Juizado, mas família e processo civil, liquidação de sentença, ok? Justiça Federal, tranquilo também o juizado federal, né? Processo volta do tribunal, aí vamos pensar lá que você teve, né, uma pensão por morte, o juiz já determina que a contadoria da Justiça Federal já faça os cálculos. Então, é bem parecido com a dinâmica trabalhista. Muito bom. Execução provisória. Também outra possibilidade formidável trabalhista, tá? Nós conseguindo, por exemplo, eu tenho esse recurso ordinário que eu falei para vocês que eu estava fazendo hoje. É uma empresa que eu sei que ela é muito sólida, mas eu vou ingressar com a ação, com a execução provisória, segunda-feira, porque eu não sei com essa pandemia como é que vai ficar isso. Né? Então, nós podemos, tendo uma sentença, já ter uma execução provisória. Aí, nessa hipótese, a gente vai ter outro número, ok? Aí a gente vai ter outro número, porque vai correr os autos da execução provisória em apartado. E aí a súmula que eu falei para vocês, ó, olha o que ela diz. Penhora em dinheiro, 417, inciso 2. Havendo discordância do credor em execução definitiva, não tenho executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda os requisitos do artigo 840. Ah, não, essa não é essa mesmo, acho que é outra, 414. Bom, com relação à penhora na execução provisória, a súmula 417 foi alterada
passando a validar a penhora dos bens em numerário. Eis que havia entendimento de que a penhora de numerário seria ilegal, se houvesse sido nomeado outros bens pela executada, ferindo o direito líquido e certo da parte executada, uma vez que a execução deverá ser processada de forma menos gravosa. Então, essa súmula aqui, 417, inciso 1 e 2. Ela tinha o inciso 3, tá, gente? Eu lembrei agora. A súmula 417, ela tinha, acho que o inciso 3, que determinava que na execução provisória, a penhora em dinheiro era ilegal. Agora ela não tem mais, ela foi alterada. Imodificabilidade da sentença exequenda. Outra peculiaridade da execução trabalhista, né? E isso também, lógico, no Código de Processo Civil. Então, não pode ser modificada a sentença liquidanda. Mas a incidência de juros, correção monetária, estão todos implícitos na sentença exequenda, são plenamente aplicados. Até, não sei se vocês acompanharam aí a lei 10.422, eles queriam incluir, que a execução trabalhista só passasse a ter correção monetária a partir da sentença, e juros também. Mas isso aí não passou, tá? Então, os juros são contados desde o ajuizamento da ação trabalhista, por enquanto. Eles estão loucos para tirar essa possibilidade. Como eu disse para vocês, a corda tem arrebentado aí nessas reformas, sempre para o lado mais fraco. Então, não acho difícil eles conseguirem passar isso logo. Além do que eu falei para vocês, que a correção é uma vergonha, que é TR, e os juros de poupança, já passou isso, eles estão querendo modificar que os juros passem a correr a partir do decreto da sentença ou da citação, uma coisa assim, tá? A preleção do credor. O que é essa preleção? Havendo pluralidade do credor, o credor terá direito de preferência quanto aos bens penhorados, podendo adjudicá-los. O que isso quer dizer, queridos? A gente não tem concurso de credores, tá? Trabalhistas. Observa-se a preleção na anterioridade da penhora. Isso também é no processo civil. Né? A preleção em favor daquele que teve primeiro a penhora. Então, vamos pensar, tá? Tem 10 trabalhadores contra a Pucarana S.A. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Aquele que primeiro penhorou, aquele que primeiro teve uma execução, vai ter prioridade na satisfação do seu crédito. Vamos pensar que os 10 penhoraram o mesmo bem. Aí vai ser pela ordem ali de anterioridade na penhora. Isso é preleção do credor. Certo? Vamos supor, foi a leilão. Aí sobrou ali, era só 2.000 desse primeiro. Sobrou ali 8.000, os demais vão ter direito, conforme a ordem da penhora. Especificação pelo credor da espécie de execução. Então, o credor pode apontar a execução de sua preferência. Lógico, sempre observando a forma menos gravosa ao devedor, desde que não haja prejudicialidade a ele. Cuidado, queridos, que muitos alunos aqui entendem, né? Vamos supor, vocês vão advogar para a empresa. Aí a empresa teve lá, penhorado um numerário na sua conta. Esse numerário, tá, queridos, se não for, por exemplo, folha salarial, ele é devido ao reclamante, ao exequente trabalhista.
Não pensem que esse modo menos gravoso seja, por exemplo, aceitar o trabalhador penhora em outras coisas, que não seja o dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar para o credor trabalhista. Porém, se esse dinheiro, quando que vai caber o mandado de segurança? Quando, por exemplo, o bloqueio Bacenjude incide sobre folha salarial. Aí cabe o mandado de segurança, com certeza, tá? Porque viola o princípio de que a execução se dê pelo modo menos gravoso ao devedor. Outra peculiaridade, só há execução sobre bens penhoráveis ou alienáveis. Isso também é no processo civil. Só podemos excutir o patrimônio do devedor naquilo que for penhorável ou alienável. O juízo da execução é sempre o de primeiro grau. Peculiaridade também, né? As varas do trabalho é que vão conduzir as execuções. Ainda que o prolator da sentença ou acórdão não seja o juízo de primeiro grau, como nos dissídios coletivos. O que a gente vai estudar nos dissídios coletivos? Teve um dissídio, tá? Ele começa com juízo originário lá no TRT. Proferida a sentença e tudo mais, que é a chamada sentença normativa, a ação de cumprimento, chama ação de cumprimento nesse caso, tá? De dissídio. Ela é ajuizada no primeiro grau. As exceções à regra são ação rescisória, né? Que geralmente a ação rescisória ela corre daí no último juízo em que transitou, e o mandado de segurança, onde a competência para a execução é o tribunal que originou a demanda. Essas são as duas exceçõezinhas em relação ao juízo ser sempre de primeiro grau. Tá ok? Deixa eu tirar aqui o material. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, Pois não. eu achava, assim, no meu jeito simples de entender, eu achava que menos gravoso seria o dinheiro e não bens. Então, é que, Cláudia, a gente tem uma disposição no CPC, tá? Eu não me recordo agora o artigo específico de cabeça, mas tem uma ordem lá de gradação de bens, acho que é o 855, salvo engano, tá? Do CPC. Ele traz uma ordem de bens. E o credor trabalhista, ele tem direito a receber o dinheiro em primeiro lugar. Principalmente se a execução for definitiva. Principalmente, tá? Por quê? Porque quando se fala modo menos gravoso, Cláudia, é o seguinte, os excessos não podem ser cometidos e, por exemplo, você penhorar um imóvel do sujeito por uma dívida de R$1.000, entendeu? Isso é violar. A execução se dê pelo modo menos gravoso. Por exemplo, o juiz penhorou lá, bloqueou da conta 50 mil, mas a execução do reclamante é 10. Então, o juiz libera já o restante, para não ofender o princípio da execução menos gravosa, certo? O leilão, o bem do credor vai a leilão, aí vai por um preço vil, né? Vamos pensar, você tem um imóvel no centro de Apucarana, aí vai a leilão, sei lá, por uma balela, não pode. Isso cabe embargos a penhora, tá? Não pode ser. Quem que avalia os bens na execução trabalhista? É o oficial de justiça. Então, gente, isso é um problema seríssimo. Porque o oficial de justiça ele tem que ser ao mesmo tempo avaliador. E como que ele faz isso? Ele vai nas imobiliárias, entende? Imagina você que ele tem que avaliar uma máquina da empresa. Eles não têm muito parâmetro, eles correm atrás, muitos avaliam, assim, ver os preços por aí,
OLX, eles veem assim, tem coisas que eles não têm nem ideia, os oficiais de justiça. Como é que eles vão avaliar? E eles acabam colocando um preço vil. Aí vamos supor, você é empresária, você sabe que aquela máquina não custa só aquilo, que é uma máquina caríssima no mercado e tal. Então, cabe um recurso aí, chama embargos à penhora, tá? Que nada mais é do que embargar a execução, porque por causa da avaliação do oficial de justiça. Invocando que princípio? Esse princípio de que a execução se dê pelo modo menos gravoso. Imagine você, um reclamante, vamos supor, pegar um imóvel, né? A execução do cara é 200 mil. O imóvel foi avaliado em 50 mil, mas é no centro de Apucarana. E ainda o credor, além de ficar com um puta de um imóvel, ainda vai executar mais 150 mil em cima do devedor. Isso, você entendeu? Isso é violar a execução. Agora, a gente nunca pode perder de vista, Cláudia, que a execução, ela visa, trabalhista, satisfação de crédito de natureza alimentar. Então, você, se for advogada de trabalhador, você tem que perseguir o dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar. A gente pede penhora na boca do caixa. Já ouviu falar disso? Penhora na boca do caixa por exemplo, você pede para o oficial de justiça ir lá, determinada hora, tá? Que você sabe que o caixa tem dinheiro. A gente pedia muito isso. Só que hoje em dia é tudo por cartão, não é? Hoje em dia, dificilmente, a não ser que seja uma lotérica, você vai pegar a boca do caixa. Porque você vai, o cara chega lá, então tem empresas que não deixam o dinheiro no caixa por causa de ação trabalhista. Medo de penhora. Dá para pedir penhora no rosto dos autos. O que é rosto dos autos? Quando você penhora, por exemplo, você sabe que vai ter uma outra execução trabalhista, outro nome, você dá um número para o juiz e ali vai ser, vamos supor, leiloou um bem e vai sobrar dinheiro. Então, você pede a penhora em cima daquele processo, entendeu? Chama penhora no rosto dos autos. Tudo isso a gente vai estudar, tá? Então, tem diversas formas para a gente perseguir, em primeiro lugar, o dinheiro. Porém, queridos, infelizmente a gente vive um momento, assim, de quebradeira das empresas, né? Quando você consegue penhorar ali uma parte, aleluia, entende? Tem empresa aí fazendo muito empréstimo para sobreviver. Então, a gente vai viver um momento agora de muita crise, entende? Na área trabalhista, né? Onde vocês vão ter, por exemplo, muito trabalho, muito serviço, tanto para o empregador quanto pelo empregado, mas a gente precisa ver se vai conseguir receber. Por isso que quem for trabalhar para empregador tem chance mais chance de receber imediatamente, né? Porque daí você trabalha por mês, ou você trabalha por peça, do que para o trabalhador. Para o trabalhador, você vai ter que ver se aquela empresa vai ter patrimônio daqui 2, 3 anos, como é que ela vai estar? Ela vai estar bem das pernas, por isso que a gente tem que fazer execução provisória e já tentar pegar o dinheiro quanto antes, certo? Então, vou fazer a chamada, tá, gente? Hoje eu tô com a chamada, eu já passei lá no sistema, vejam lá. Quem não está respondendo, aí nós vamos ter um problema da atividade, tá? Então, quem não estava na minha aula de ontem, tem que fazer a atividade lá que vence, acho que segunda-feira. Viu, Cláudia? Tem que postar atividade. Alexander, não está. Alisson, não está. André Henrique, Bernardo, Bruna. Estou aqui. Perfeito, Bruno. Carlos Alberto. Carlos tá, né?
Nogueira. Oi. Carlos César também. Aqui. Daiane. Professora, o Alex falou que não tem áudio ali embaixo. Não Professora, tem. tem um pessoal mandando no chat ali. Dá uma Ah, olhada. tá. O Alexandre. Tem no chat ali, professora. Ah, entendi. Já vi ali. O Alexander, né? Só o Alexander. Tá, beleza. Se tiver mais alguém, tá? Me fala ali pelo chat que eu coloco. Daiane, Djalma. Djalma não está mesmo, né? A Daiane também não? Também não. Eliane. Também não. Elivelto. Presente. Emerson. Tá aí. Presente. Erielton. Aqui. Beleza. Fabiana. Gabriela. Geisiane. Presente. Giancarlo. Presente, professor. Tá. Graziele. Presente. Guilherme. Gustavo. Presente. Gustavo tá aí. Heloíse. Tá aí também. Eu vi eles. Beleza. Érica. Não. Jonathan. Também não. João Carlos. Presente. João Vitor. Presente. Júlia. Júlio César. O Júlio César não tá aí hoje. Tá. Carolina. Caroline. Letícia tá aí, né, Lê? Presente. Já vi. Beleza, Lê. A Lília estava, não está mais. Lília saiu. Tá. Luana. Também não. Lucas. Presente. Lucas Mateus. Presente. Luciano, tá aí. Presente. Mariana Soares. Mariana não, então. Mariana Esquiar. Professora, tem uma Mariana que Presente. respondeu aqui no chat que não tem o áudio, tá? É a Vidal. Vidal. Beleza. Beleza. Mariana Esquiavo. Tá. Presente. Né? Matheus. Presente. Mônica. Não, tá. Patrícia. Presente. Paulo. Presente. Raquel. Presente. Juan. Não. Sheila também não. Silvia. Não. Thaís. Também não. O Wilker tá. E Thales. Presente. Beleza. Queridos, então eu terminando aqui, eu já vou passar a chamada, ok? Vocês sabem que eu não gosto de acumular, porque depois o aluno fala assim, mas aquele dia eu tava. Então, eu acabei de fazer. Passando ali, se vocês verificarem que eu cometi algum erro, um equívoco, eu já corrijo ainda hoje ou amanhã, certo? Nós continuamos assim. Eu sei que o professor Paulo, ele comenta, né, que tem gente que tem dificuldade com a internet e tal. Por isso é que tem atividade lá para fazer. Então, faz lá a atividade que eu retifico a fala, beleza? A questão da nossa formativa vai ser dessa mesma forma, né? O que acontece? Vai ter a aula aqui, você faz a formativa, você está liberado, você está falando aqui comigo, explica o que eu vou indagar, certo? Tudo sobre execução.
Eu vou falar depois certinho para vocês, ó, estuda esses artigos, tal, 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 põe a sua CLT do lado e faz a formativa, tá liberado. Vai ter aqueles, eu sei, que, ai, professora, não deu para eu entrar, minha internet e tal, mas eu espero que sejam exceções, tá bom? Que seja assim, porque é complicado para nós professores, né, ficar durante o dia fazendo chamada de vídeo, daí eu vou ter que ver, tipo assim, essa pessoa vai ter que falar comigo outro horário e eu vou dar 5 minutinhos para falar. Mas eu espero que vocês tenham o bom senso de comparecer nessas aulas, que é melhor. Ok? 26 e 27/8, nossa primeira formativa. Vai ter uma primeira chance no 26 e outra no 27. Se eu conseguir fazer tudo 26, beleza. Os que ficarem para 27, fica, por exemplo, para o finalzinho da aula, se ficarem poucos. Combinados? Beijos. Por favor, prestigiem a minha live com o professor Paulo. A gente vai entrar no ar no Instagram segunda-feira às 19 horas. É que vocês têm aula, eu sei, né? É difícil. Mas caso dê aí para assistir, tá? Fiquem com Deus. Estamos juntos. Vou finalizar aqui e depois eu posto o vídeo para quem não assistiu a aula. Beijos. Tchau, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.